graça, a paz e a bondade de Deus nos sejam multiplicadas. Hoje nós temos em nossos simplesmente servos e servas um convidado de uma área que a igreja tem se agradado muito, tem se alegrado muito, que é a área musical. Nosso convidado de hoje é o nosso irmão Vinícius. Muito bem-vindo, irmão Vinícius. Obrigado. A você que participa conosco, muito bem-vindo, muito bem-vinda a este nosso encontro para conhecermos um pouco mais uns aos outros enquanto família Ibemeia. Vinícius, fale-nos um pouquinho sobre você. A gente tem tempo? A gente vai ter que ficar aqui até amanhã para conversar sobre isso. Bom, pastor, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar com você e com a igreja também. Por onde a gente começa, né? Quando fala de história na música, né? Sua história de vida, cara, meu irmão. Como você chegou até aqui? Olha, não tenho tanto tempo assim de vida, eu tenho 30 anos, mas vivi um bocado, cara. Vi bastante coisa, passei por muitos lugares. E graças a Deus por isso, assim, por ter conhecido muita coisa e ter experimentado muita coisa no meio da música. Então, eu vou começar na minha infância. Eu venho de uma família muito musical. Meus pais sempre participaram de grupos vocais, os dois cantam, mas não tocam, né? Mas eles têm um domínio musical muito grande, conhecem muito de música, assim, pelo tempo que passaram, pela experiência que têm dentro da igreja, desde a juventude deles. Então, eles hoje contam, assim, por onde eles passaram, quanto que participaram, quanto que eram envolvidos com a música desde da mocidade, né? Onde se conheceram, começaram a namorar e chegaram até hoje. Então, eu entendo que é uma questão de herança mesmo, assim, que eu peguei deles, eu e meu irmão, tenho um irmão mais velho, e minha mãe me conta que a gente participava dos ensaios com eles, mesmo pequenininhos ali naquele ambiente, a gente ficava botando a cabeça na caixa de som para poder saber de onde estava saindo aquilo, ficava olhando os instrumentos, aquelas atitudes que toda criança tem com a música, né? Mas sem saber onde isso levaria a gente, onde a gente chegaria. Eu acho que meus pais nunca tiveram essa ambição de ver os filhos músicos, de ter a gente atuando ali. Eu acho que isso não passou por eles. Mas Veio de forma natural. Eles entenderam que isso deveria vir de forma natural. Exato. Só que, assim, mesmo quando aconteceu, ainda ficou aquela, tipo, será que é esse mesmo e tal? E a vida seguiu. Eu, muito pequeno, sempre na igreja. A minha vida inteira foi dentro da igreja. Então, esse ambiente não foi novidade para mim nunca. Eu sempre estava inserido. Então, mesmo quando criança, já com entendimento, né? Eu participava dos coros, então sempre cantei no coro infantil, sempre participei do culto das EBFs, eu estava lá cantando, eu estava participando. Então, isso sempre foi muito presente na minha vida. Quando eu cheguei ali aos 9, 10 anos, abriu-se uma escola de música na minha igreja e eu fui, na intenção de tocar saxofone. Aí eu cheguei na aula de música e descobri que eu não ia ter aula de saxofone, eu ia ter aula de partitura. Cara, uma criança de 10 anos sentada dentro de uma sala para ficar lendo bolinha, contando, eu falei, não ia rolar, né? Cara, isso aqui não vai dar certo, não. Mas eu sou muito grato hoje por esse tempo, porque eu aprendi a ler antes de tocar. Então, quando eu comecei a tocar, eu já sabia o que estava acontecendo. Sax? Não. Eu peguei o sax para aprender e eu não aguentava segurar as notas, porque primeiro você tem toda aquela questão de se acostumar com a embocadura no instrumento, acertar o ponto certo ali da boca para poder sair o som, e eu não conseguia. Me faltava ar, eu passava mal, não rolava, quase desmaiava e voltava. O que aconteceu? Eu tinha um problema de respiração. A minha respiração não era fluida. Então, eu ia arrumar um problema para a minha vida gigantesco. E eu lembro que quando a gente constatou isso, cara, vai para outro instrumento. Sopro não vai rolar. Tá, isso, meu irmão, na época, se eu não estou enganado, ele já tocava. Meu irmão, ele é baterista. E a gente fala disso daqui a pouco. Eu falei, cara,
para onde eu vou, então, se eu não posso fazer saxofone? Na minha cabeça, eu estava fazendo música para tocar sopro. Vamos pro violão. Falei, mas violão? Tá, vamos pro violão. Não tinha um violão. Eita. E como, para mim, o papel e o quadro vieram antes do instrumento, eu recebi uma apostila desse mesmo professor, que era um dicionário de acordes. E esse dicionário de acordes, você tem ali os desenhos onde você vai fazer a posição dos acordes no instrumento. Eu não tinha violão para praticar aquilo. De que me adiantava? Parece piada, mas não é. A gente morava em casa e a casa tinha um quintalzão, tinha muitas coisas naquele quintal que para criança é uma maravilha. Meus pais vão assistir isso, vão lembrar disso. Tinha uma ripa, cara, de madeira, assim, um pouco mais larga que isso aqui. Eu olhei para ela e falei, cara, eu vou desenhar o braço do violão aqui. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Eu risquei, não lembro com o que, se foi com prego. Eu risquei as cordas do violão ali, as casas. E eu olhava para o papel e fazia a posição. Mas eu não tinha a pressão certa dos dedos, eu não tinha o som para ter referência. Mas ali, falei, aqui é o dó, o ré é assim, o mi é assim. Eu fui lendo e fazendo. Meu pai viu aquilo, cara, todo pai fica quebrado, né? Ele viu, caraca, não, peraí. Então a coisa está acontecendo. E a gente conseguiu um violão com uma irmã da igreja, que o filho dela já não usava mais e tinha um violão lá, que era um de Giorgio, um violão. O braço do violão era largo, aquele bolachão mesmo. Só que ele tinha um problema, que era um violão muito velho. E ele não tinha pestana, que é a parte de cima onde repousam as cordas. E o filho dela, ou ela, não sei, colocou fósforo para segurar ali. Cara, e a minha família é muito da brincadeira, da zoeira. E aí, a gente um dia, quando eu fui pro meu professor de violão, com aquele violão, ele olhou, teu violão fuma? Eu falei, não, esse fósforo aí, cara. Aí, apelidamos o violão de fumante, desde então. Então, meu pai chegava, tava eu lá, tocando. Lá no fumante. Aí meu pai, tá lá ele com o fumante lá, tocando esse violão. E o fumante ficou comigo por muito tempo, até a gente conseguir, meus pais conseguirem comprar um violão para mim e eu devolver para a irmã o fumante. Dela. Aí eu e o fumante nos separamos e eu fiquei com o meu violãozinho ali. A gente comprou, eu lembro que era fim do ano e meus pais me deram de presente de Natal. A gente comprou na rodoviária de Campo Grande, tinha uma lojinha lá. A gente morava na Zona Oeste e aí eles compraram um violão na loja e, cara, para mim era assim, era o violão, eu não queria saber. Era meu, era a coisa mais incrível do mundo. E, meu Deus do céu, aquilo ali foi o auge para mim, né? Com todas as peças de um violão. De um violão. Com todas as cordas de um violão. violão. Um violão crente, que esse não fumava, era um violão crente. Mas ali foi um momento muito especial que eu guardo com muito carinho, lembrar disso e ter essa memória assim na minha cabeça. E eu deixei de estudar com esse professor que me ensinou partitura, porque eu já não estava mais atuando para sopro e o objetivo dele era formar uma mini orquestra na igreja. Então eu fui para o violão e comecei a estudar com o guitarrista da igreja, que era o Anderson. A gente começou a estudar, mas nesse intervalo eu não tinha aula de violão na igreja e nem tinha o professor, que seria o Anderson. Então meu pai ou minha mãe, eu não lembro, arrumaram uma fita VHS do Robson Miguel. É um violonista brasileiro, um dos melhores do mundo, assim. Ele no violão é muito bom mesmo, ele é muito versátil, toca muito bem, é muito conhecido. E ele tinha vídeo, aulas, assim, em fita VHS. E eu comecei a assistir as fitas dele. E ali era o básico. Aquele dicionário que eu tinha, era ele mostrando no violão como fazer. Então, agora, eu estava com fumante, que ainda continuava com ele. Eu assisti aquela fita, eu assisti, assim, não sei quantas milhões de vezes. Qualquer tempo que eu tinha, eu botava a fita para assistir. E era a mesma aula todas as vezes, mas era o que eu tinha. Então, quando eu fui estudar, de fato, com o Anderson, eu já sabia fazer os acordes, eu já sabia tocar algumas musiquinhas. Já estava rolando. E nessa época, aí já com uns 10, 11 anos,
a gente não tinha internet, não tinha ainda esse acesso. O que eu tinha de música era CD, ou as fitas cassete, ou o VHS, era o que tinha. Então eu lembro que eu ia para casa do Anderson para estudar e ele me apresentou as revistas que se tinha antigamente por assinatura, a Guitar Player, as revistas de guitarra que tinha. E aquilo ali era incrível porque era o único contato que eu tinha com o mundo fora. As entrevistas com os músicos renomados das bandas, de tudo, de rock, de MPB, de jazz, de tudo, estava ali naquelas revistas. E ele me emprestava essas revistas e eu levava para casa, eu comia aquelas revistas ali. Lia sobre os equipamentos, eu via as tablaturas, as partituras e eu estava com aquele material todo na mão. E aí, minha mãe, tadinha, na época a gente saía para ir a Campo Grande, que é onde, digamos que era o centro comercial mais próximo que tinha. Eu tinha que passar na lojinha da Silbene que tinha lá para comprar revistinha. E sonhar. E sonhar. E eu sonhava mesmo, porque a minha brincadeira, eu lia quadrinhos, eu gostava de brincar de boneco, gostava de brincar de bola, mas também gostava de brincar de música. Então, eu abria as revistas que tinha o catálogo das guitarras, das marcas, os lançamentos, eu imaginava que o que estava na minha mão era uma daquelas. Eu ficava olhando para aquilo, eu ficava sonhando com um dia que eu estaria com uma daquelas ali na mão. Então, é uma memória muito gostosa assim, que eu tenho desse início na música. Né? E foi assim, cara, eu fui conhecendo um pouco desse mundo através desses contatos. Como eu não tinha internet, o que a gente tocava na igreja era o que eu tinha de referência. Só que eu ainda não estava pronto para tocar. Então, eu tinha um caderninho. Não sei se você lembra que a Tilibra tinha uns cadernos pequenininhos, com arame. Sim. Esses que tinham umas estampas de moto, né? Umas coisas radicais, assim. Não é esse arame moderninho, não. Não, era arame mesmo. Aquele... A mola, né? Isso, tipo uma mola, isso aí. Mola, Eu tinha esses caderninhos e eu ficava do lado dos caras lá da igreja perguntando como era a música que ele ia tocar no dia. Quando eles tinham paciência para falar, eles falavam, mas às vezes, cara, peraí, deixa eu tocar aqui aquela coisa toda. Aí eu comecei a ver a mão deles, o que eles estavam fazendo, e comecei a anotar nesse caderninho. Esse caderninho andou comigo assim por muito tempo. Ele era a minha Bíblia. Porque quando eu ia tocar, eu abria aquele caderninho e eu tinha ali o repertório. O que você toca? Peraí. Puxava o caderninho. Você pode escolher qualquer coisa desde que esteja aqui. Se sair daqui vai ter problema. E a gente foi. E aí, aí a gente vê Deus, né, cara, fazendo os caminhos dele, né? A minha igreja, na época, eu era da Igreja Batista da Vitória, próximo ao Jardim da Saudade de Paciência. E a gente morava bem ali perto, e a minha igreja abriu um ponto de pregação em Urucânia, na casa de um irmão. E eram as terças-feiras. Então, na igreja tinha um culto de oração às terças e um grupo ia para o ponto de pregação. A igreja, o Ministério de Louvor, fazia o culto, mas não tinha quem fosse para missão. Para missão. Olha, eu vou, mas eu vou quietinho. Com o caderninho. O caderninho, o violãozinho, eu ia. Mas quando cheguei lá, o dono da casa, que era o Rosano, ele tinha um violão e ele tocava. Tá lindo, não preciso tocar. Mas eu ficava perto dele, fazendo a mesma coisa. O que você está tocando? E toma ali a anotação. E ali eu conheci Logos, Vencedores por Cristo, o João Alexandre. Começou a vir essa nata que eu já ouvia em casa com os meus pais, mas eu não sabia tocar aquilo. Eu comecei a ver ele tocando, eu comecei a fazer uns acordes que eu nunca vi. Falei, tem alguma coisa, não vou falar errada, mas tem alguma coisa nova ali que eu não conheço. Um dia eu cheguei, meu pai não viu, eu cheguei nele, falei, Rosano, essa música que você tocou, Autor da Minha Fé, do Logos. Clássico. E não é nada boba, é uma música complicada. Ele me mostrou, ele me ensinou a música. Aí ele, é o seu caderno de cifras? Eu nem sei se ele lembra dessa história. É o seu caderno? Eu falei, é o meu caderno. Aí ele anotou para mim, Autor da Minha Fé. Ele, terça-feira que vem, vamos fazer ela juntos? Eu falei,
Com certeza. Fui para casa, meu filho. Peguei aquele violão que eu tinha. Terça, quarta, quinta, sexta, Até sábado. terça-feira que vem, eu tive tempo pra caramba para tirar aquele repertório. Cheguei terça-feira com a música pronta. Para minha surpresa, ele ia pregar nesse dia. O que ele me faz? Me deixa com o violão dele na mão. Aí veio o desespero do meu pai, porque eu era pequeno, eu estava com aquele violão grandão na mão, o violão dos outros. Meu pai olhou assim, tipo, pelo amor de Deus, o que você vai fazer com isso daí? Aí ele falou, leva a música que você conhece e no final a gente faz a música do Logos. E a gente fez. Eu toquei e ele cantou. E foi maravilhoso. E a partir desse dia, todas as terças-feiras eu tocava na casa dele. E a gente foi evoluindo, crescendo. Meu primo começou a estudar junto comigo. Nós dois começamos a andar junto o tempo inteiro por causa de música. A gente era muito fominha. Então, toda oportunidade que tinha, o violão estava perto e a gente estava fazendo som, estava tocando. E aí ele começou a ir às terças-feiras junto comigo, então a gente começou a tocar junto. E era legal, a gente brincava, vou fazer a base, você faz o solo. E vice-versa e tal. E a gente fazia isso até que a gente começou a tocar, de fato, na igreja. E aquele caderninho começou a não ser mais tão importante. Lá ainda... Ainda na Igreja Batista da Vitória. Da Vitória. Não era mais tão necessário estar com aquele caderninho. As coisas já estavam na cabeça, a gente já estava mais acostumado com o repertório da igreja, com as músicas mais difíceis. E todo esse pessoal que eu cresci vendo tocar lá na minha igreja, e eles são ótimos músicos, saíram, foram para outras igrejas. E a gente segurou. Ficou para a gente aquela herança. Uma outra geração, né? Uma outra geração. E a gente nós estávamos ainda crus, vamos dizer assim. Só que foi uma escola, foi a hora do vamos ver. Não tem mais ninguém. Agora é com vocês. E a gente tá. Éramos adolescentes. Adolescentes a gente tem uma garra, uma fome, uma vontade de fazer tudo. O mundo é nosso. Eu falei, cara, vambora. E eu chegava da escola, eu ia para a igreja de tarde, trancava o templo, ficava dentro do templo tocando. E, meu irmão, era a minha brincadeira, o meu tempo livre era música. O tempo inteiro. Eu ia para casa, era o MP3zinho, música. Eu ia para casa desse meu primo porque ele tinha computador. Então eu ia para casa dele baixar música. Já para ouvir. Foi um avanço, né? Foi. Do VHS do VHS pro MP3 foi coisa assim. Porque eu não tinha referência. Eu estava comentando esses dias com a minha esposa em casa. A gente não sabia o que a gente ia ouvir. Quando um artista lançava um trabalho, a gente ouvia na rádio uma música, que às vezes era o tema do CD, e a gente ia para a loja comprar o CD todo. Se o CD todo era bom, que roleta russa, não tinha como saber. E comprava por causa daquela música, e a gente ouvia, mas tinha que comprar todas. Hoje não tem isso. Hoje você abre o Spotify, você escolhe a que você quer ouvir, ouve ali por 1 minuto, e não gostou, tu já vai para outra, então você compromete com aquilo. Então, antigamente não tinha isso. Só que eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito desses detalhes, de saber quem está fazendo, quem está cantando. E eu aprendi muito a ir atrás da música pela ficha técnica. Então, quando tinha FENAC no Barra Shopping, eu ia na FENAC para olhar os CDs e ver quem estava tocando para o artista. E aí eu comprava o CD, às vezes eu conhecia artistas que são incríveis, mas eu só conheci por saber quem estava tocando. E aí quando eu ouvia, sempre conhecia mais um. Então, caramba, eu gostava do guitarrista daquele álbum, mas aí ouvindo eu vi que o baixista também era muito bom. Então eu começava a ir atrás também daquele baixista. Um outro caderninho agora. Agora era um outro caderninho. Só que esse caderninho, não sei em que momento eu desenvolvi isso, foi cabeça. Eu comecei a decorar o nome dos músicos que eu tinha de referência. Então, quando eu lia, eu sabia, esse aqui gravou o trabalho de fulano. Pô, ia para dentro. Aí comprava aquele CD e tal, e fazia isso. Eu adorava ficar na FENAC, tempo que fosse,
ouvindo, que lá tinha você colocava o CD, você ouvia Era um pedacinho ali. isso, Caramba, lembro. legal. Uma estrutura muito boa. Nossa, para mim era um parque de diversões ali, eu adorava aquilo. E do lado tinha uma loja de música, então já estava valendo. Então, basicamente, eu fiz esse movimento todo, conheci música assim, desde essa fase pequenininho. Eu ouvia coisas muito pesadas, então, pesadas no sentido de complexidade musical. Eu ouvia jazz muito pequeno, então o meu ouvido e o meu cérebro já entendia a complexidade do jazz, eu ainda criança, muito novo. Então, quando eu comecei a entender o que estava de fato acontecendo, tecnicamente falando, o instinto musical que eu já tinha desenvolvido já estava sabendo. Então, não foi difícil olhar para aquilo ali agora com um olhar mais técnico e saber o que estava rolando. E aplicar também. Né? Isso já mais velho, eu comecei a conseguir aplicar e falar, pô, isso aqui não é tão complicado. Ou então, não, isso aqui é difícil demais, mas eu entendo o que está acontecendo. Então, eu tive essa... Eu acho que Deus me presenteou com essa movimentação toda desde cedo para quando chegasse o momento de eu, de fato, estar de frente a algo, eu conseguir desenvolver. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. É isso. Mesmo um fumante. Mesmo com fumante. Mesmo com fumante. Mesmo com fumante. E, cara, é muito especial, assim, lembrar disso tudo. E vem, assim, um filme, né, cara? Os congressos da igreja, da juventude que a gente participava, que a gente levava, as músicas que a gente tocava naquela época. A gente ia, eu era embaixador do rei, então a gente ia em muitas igrejas. Então a gente via o que estava tocando nas outras igrejas, vamos fazer na nossa também. E era essa a nossa realidade, a gente fazia tudo, girava em torno de música. A gente ia para casa um do outro para ouvir música. O fulano comprou o CD de não sei quem, vamos lá ouvir? Bora, ia o bonde todo para lá para ouvir o CD. Então, assim, era uma questão muito, muito bacana. E eu lembro que na minha casa a música era muito democrática. Todo mundo ouvia música. Então, isso também qualificava o que a gente ouvia. Porque eu não podia botar qualquer coisa no som da minha casa. Por mais que eu gostasse. Por exemplo, minha mãe não gosta de rock. Então, eu não podia ouvir Oficina G3 com ela em casa. Sem chance. Zero. Barulheira. Tira isso daí. Eu não podia ouvir Oficina G3. Eu tô falando de Oficina G3. Quando eu ia para fora, então, que eu não podia mesmo. Não podia ouvir Oficina G3 em casa. O que eu fazia? Quando ela saía, eu e meu irmão. Era oficina, era fruto sagrado, era catedral. A gente botava no talo e a gente curtia o nosso som. Mas quando ela estava, não podia. Só que isso era muito bom, porque ela qualificou o nosso ouvido também. Com o que a gente ouvia quando estava todo mundo em casa, eu só conseguia colocar um som que fosse comum para todos. E isso era muito bom. Eu não precisava me isolar para ouvir apenas aquilo que eu queria e gostava. O que hoje é muito mais difícil de se fazer. A música hoje ela não é tão democrática assim, ela é muito particular. Cada um com seu fone de ouvido ouve aquilo que quer e aquilo deixa de ser um momento comunitário. Eu acho que a família tem muito disso. A gente comprava um álbum porque a família gostava. Eu, quando já trabalhava, eu ia comprar um CD, eu lembrava que meu pai gostava daquilo, ou minha mãe gostava. Então eu comprava o CD porque eles gostavam também e a gente ia ouvir juntos. Então, eu me lembro de momentos que a gente ficava no quintal com o som da sala, tocando um álbum, tocando um CD, e a gente ali fora conversando, cantando, ou eu tocando junto com o CD. Era um momento que a gente tinha em família. E como isso é difícil hoje, né, Vinícius? Demais. Porque hoje a igreja, enquanto família, né, enquanto comunidade de fé, parece que tem uma dificuldade de entender, de aceitar e de viver isso, né? Tem. E até hoje lá em casa, quando a gente se encontra, quando eu, pai, tô indo aí, traz violão. Eu levo violão porque a gente precisa, nem que seja uma música. A gente tem que estar juntos fazendo e cantando e tendo esse momento de interação. A minha casa sempre foi um lar de comunhão, né? A gente sempre teve momentos, toda a refeição é na mesa, até hoje. Não existia essa de pegar o prato de comida e sentar na sala. Minha mãe, ela vinha atrás da gente já querendo estrangular a gente. Era na mesa e não tinha essa de
não estou com fome agora, eu vou comer depois. Era todo mundo junto. E era ali que a gente se conhecia, que a gente discutia, que a gente acertava, que a gente ria, que a gente lembrava, que a gente vivia esses momentos juntos. Então, são valores assim que eu olho para trás e, cara, não tem preço assim. Tem preço. Até hoje isso se repete. Amém. Eu vou na casa dos meus pais, todo mundo na mesa, e o almoço dura um tempão, que a gente fica conversando, rindo pra caramba. Amém. E lembrando de tudo. É Amém. muito bom. É muito bom. Caminhou e chegou à Igreja Batista do Meia. Do Meia. Como é que tem sido para vocês, Cara, essa chegada aqui? Essa chegada aqui já tem um tempo, a gente está indo para 4 anos, se eu não me engano, com vocês. Mas dentro dessas caminhadas na música, eu decidi, olha a audácia, né? Eu decidi não fazer mais música dentro da igreja. Eu não quero, já vi muita coisa, já vivi muita coisa, já me entristeci com muitas coisas. Falei, tá na hora de fazer outra, de procurar outro ramo. Sei lá, eu vou estacionar os carros, eu vou fritar uma coxinha, não sei, mas música eu não quero. Eu acho que Deus falou assim, tá bom, vai lá. E eu fiquei, cara... Vou dar corda. Vai dar corda. Eu fiquei aí uns 2 ou quase 3 anos sem falar com ninguém aqui na igreja. Eu chegava para assistir o culto com a minha esposa, a gente assistia e ia embora. E eu não queria mexer mais. Até que Deus falou, chega, tu já ficou bastante tempo fora, tá na hora de você voltar. E eu lembro que eu tinha um questionamento que eu sempre atuei na música. E eu falava, Deus, será que é a única coisa que eu vou fazer dentro do reino é música? Não tem nada mais que eu possa ser útil, que eu possa contribuir pro reino? Estava satisfeito, não? Eu acho que Deus fez essa pergunta para mim. Ele falou assim, cara, é pouco para você? E aí eu entendi que, cara, é música. O teu propósito é música. Então, levanta e vai fazer música. Vai fazer, vai contribuir com a vida dos outros, vai fazer alguma coisa que eu te dei para fazer. E aí, entender isso doeu, pastor. Foi um processo difícil de aceitar que eu estava sendo chamado de volta para fazer o que eu sempre fiz. E eu lembro que minha mãe falava isso para mim, meu pai falava isso para mim. Tu tá parado? Eu falava, tô parado, não tô fazendo. Aí meu pai falava, tu vai voltar. Eu falei, não, só se Deus falar comigo. Se Deus não falar comigo, eu não vou voltar. Aí Deus, tá bom, então eu falo. Aí falou. De uma maneira linda e muito especial. As coisas foram se arrumando. E aconteceu literalmente no final do ano. No dia que o pastor Purim avisou, falou com a igreja de sua saída. Enquanto o pastor Purim estava no púlpito dando essa notícia para a igreja, eu estava travando uma batalha com Deus no banco, onde eu argumentava com Deus o propósito dele para minha vida ali. E eu acho que foi uma das vezes que eu mais apanhei de Deus, vamos dizer assim. E ali ficou claro para mim que eu precisava, que tinha um trabalho a ser feito, eu precisava estar de volta àquilo que ele me chamou desde que eu era criança. E eu tive uma experiência... A gente sabe que a gente está longe, a gente sabe que a gente está fazendo algo que não deveria estar sendo feito. Mas a nossa prepotência humana, a gente acha que está passando batido, né? Eu me lembro de um dia estar saindo do trabalho para ir buscar a minha esposa e eu estava ouvindo o CD do Fruto Sagrado, o CD antigo. E a música era... Eu hoje enxergo dessa forma. Como se fosse uma conversa com o Espírito Santo. Só que eu sou uma pessoa que eu falo, eu uso algumas gírias, eu falo de uma maneira muito mais descontraída e tal. E eu entendia que eu estava tendo uma conversa descontraída com o Espírito Santo. E a música, a letra dela é ele falando para mim: brother, que saudade. Há quanto tempo a gente não se vê? E aí eu fui. Naquele momento eu sempre ouvi essa música, mas eu nunca estava nesse cenário. Nunca era para você. Nunca era para mim. Nunca esse brother era eu. Nunca. E aí teve uma hora que ele fala assim, como é que é?
Tipo, ele tinha saudade de me ouvir no velho violão. Isso está na letra da música. Te ouvir no velho violão. Aí eu lembrei do Fumante. Da Fumante, olha o Fumante de volta aí. Caraca, o velho violão. Cara, aquilo começou a dar um nó por dentro. Imagina, cara. E veio o refrão. Não importa o que você fez ou o que fizeram a você. O importante é o que Deus quer fazer. Se você quiser, o teu lugar está guardado. Essa é a letra da música. Botou a conta na sua frente. Aí eu ouvi aquilo, falei, caraca. Desliguei o som. Não é pra mim. Um dia eu estava em casa, tocando esse CD, essa música começou de novo. Aí eu pulei a música. Não quero ouvir essa sapatada de novo. Passa. Aí minha esposa, pô, eu gosto dessa música. Eu falei, não, mas eu não gosto não. E passei. Tem mais meia dúzia de Tem um músicas. monte. Essa eu não quero. Passei a música. Mas aí, de fato, eu entendi que Deus estava falando comigo através dela de uma maneira muito clara. Muito clara. E não tinha mais o que fazer. Eu seria muito ignorante se eu olhasse para tudo isso e falasse, não. E eu orei, falei com Deus, então, se é para voltar, vamos voltar direito, certo? Resolvi tudo que tinha que resolver, zerei tudo e voltei a fazer música. Só que agora com um propósito de ser relevante para o reino, ser relevante para as vidas que estariam ali. Eu tive experiências com a igreja enquanto eu estava membro no MEA e não estava atuando na música. Eu toquei em outras comunidades, fiz outros trabalhos, mas o sentimento que eu tinha era de estar fazendo apenas música. E eu sabia que eu não tinha sido chamado para fazer só música. Eu não sentia o agir do Espírito Santo ali enquanto eu estava fazendo aquilo. Eu não estava tocando vidas com aquilo ali, eu estava reproduzindo música. O que eu faria em qualquer teatro, em qualquer noite, em qualquer bar, em qualquer situação que eu pudesse fazer música, eu faria daquele jeito. Então, aquilo não me tocava. Eu não acreditava mais no elemento música no púlpito, no palco ali, diante da congregação. Na plataforma. E aí foi quando eu tive uma experiência totalmente diferente. Quando eu subi a primeira vez no púlpito da IBMEA para poder tocar, eu toquei bateria. E a bateria é um fator especial para mim. E se eu me emocionar, me desculpa. Eu tentei prova para a Marinha, para ser baterista. Eu passei na prova teórica, mas na prática eu não passei. Mas foi um instrumento que eu estudei muito a fundo. Mas eu nunca... Por exemplo, estou há 10 anos com a minha esposa e ela nunca tinha me visto tocar bateria. Então, quando ela soube que eu ia tocar pela primeira vez em bateria, ela quase... Não estou entendendo. Assim, não é possível. Quem é você? Não é possível. E aí eu toquei. Mas uma semana antes eu estava no CTI do hospital. Porque eu tive uma arritmia cardíaca. Eu estava internado. E aí, nesse internado, eu conversei com o André por telefone, a gente tinha se conhecido e tal. E conversamos posteriormente até eu poder entrar no ministério para poder tocar na semana seguinte. E a bateria é um instrumento que você mexe com todo o seu corpo. Então, eu estava muito preocupado enquanto eu ia conseguir tocar bateria sem estressar o coração. Era a primeira vez que eu estava tocando na comunidade, era a primeira vez que eu estava exercendo o tocar na bateria depois de tanto tempo e depois de um episódio de uma arritmia cardíaca. E quando eu olho, minha esposa estava aos prantos no banco, lembrando que no domingo anterior eu estava dando entrada no hospital para ficar internado. Então, ali eu vi um cuidado de Deus muito grande com a minha vida, de me proporcionar e deixar viver isso. E ali eu vi o quanto eu poderia ser útil para a comunidade, para a nossa comunidade ali, para a família IBMEA. E aí eu falei, cara, eu não vou sair disso aqui, mas nunca mais. Eu nunca mais ia me permitir não fazer mais o que Deus me deu para fazer, que é a música. Então ali tudo se encaixou, assim, fez muito sentido para mim. E eu vi o quão precioso é estar diante de Deus ali
com o Ministério de Louvor, entregando de volta a ele algo que ele me confiou, que é a música. Então, tem sido uma experiência incrível para mim. Há pouco tempo, eu comecei a conduzir o louvor também. E isso era uma coisa que eu fazia nessa época de adolescente e jovem. Então, tinha mais de 15 anos que eu não fazia. E quando eu voltei a fazer, eu me vi de volta aos 16, 17 anos. E tem sido uma experiência linda poder trazer todo esse background que eu tenho da música, dos louvores antigos, dos ministérios antigos, e trazer de volta essas músicas hoje. Então, eu sempre falo que quando eu estiver liderando, vai ter música, o que a gente chama de música velha, vai ter década de 90, década de 2000, vai ter coisa do passado, mas são músicas que falam muito para mim, e eu tenho um prazer enorme de poder estar com a igreja fazendo essas músicas. Então, tem sido uma experiência muito edificante para minha casa, para minha esposa, para mim, na minha vida espiritual e particular. Tem sido um presente. Muito bom. É claro para você hoje que o propósito de Deus para a sua vida é atravessado pela música. Esse é a forma pela qual Deus estará te usando na edificação do reino. Exato, porque a gente vai tocar daqui a pouco, e eu quero fazer uma música do Logos, que o Paulo César escreveu, que ela fala desse propósito. E ele pede a Deus para que ele dê mais música para ele, para que ele possa colocar os corações das pessoas em xeque, para que elas entendam quem é Deus. Então, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, cara, tá aí o propósito. Deixar o coração das pessoas em xeque, para elas enxergarem essa dependência do Senhor, toda a nossa vida, o quanto ela é regida pela graça e misericórdia desse Deus. Então, tá claro para mim que esse é o propósito da minha vida hoje, como pessoa, como servo, é proporcionar isso, deixar os corações em xeque. Então, é isso. Amém. Então vamos ouvir esta música. Vamos lá. Para cada lado que vou, onde meus olhos alcançam, vejo pessoas que vão e que vêm sem Jesus. Tão envolvidas com a vida, mas tão distantes de Deus, provando o velho conforto sutil. Deixa o tempo passar, engana homens sabidos, tão envolvidos com as coisas daqui, sem sentirem que há mais valor no eterno. Só é feliz quem tem Deus, é bem melhor construir lá no céu. Senhor, que tua graça os alcance. Pai, por eles peço outra chance. Usa-me, dá-me mais música, que lhes ponha em xeque o coração, pra refletirem, darem lugar à fé, no desvendar da eterna vida.
Senhor, que tua graça os alcance. Oh Pai, por eles peço outra chance. Usa-me, dá-me mais música, que lhes ponha em xeque o coração, pra refletirem, darem lugar à fé, no desvendar da eterna vida.